Olá, meu nome é Jefferson dos Santos. Atualmente eu estou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e membro do GEM, que é o Grupo de Pesquisa em História da Educação e Memória. E eu estou aqui para apresentar o artigo submetido para esse evento, que tem como título As Escolas Primárias Rurais em Várzea Grande, Mato Grosso, de 1889 a 1945, e que tem como autores eu, Jefferson dos Santos, e Marijane Silveira da Silva, que é atualmente docente no programa de pós-graduação em educação na UFMT e líder do grupo de pesquisa em História da Educação e Memória. Vale salientar que esse artigo que aqui é apresentado ele deriva de uma pesquisa mais ampla realizada no programa de pós-graduação da UFMT e que se encontra em andamento. A área na qual a pesquisa está ancorada é a história da educação, e o objeto adotado para a escrita desse artigo ele tomou como locus as distintas instituições escolares primárias rurais que foram criadas e que funcionaram numa região que é localizada no estado de Mato Grosso e que se chama Várzea Grande. Mas no período temporal que delimitamos para essa pesquisa, ela era considerada como povoado e posteriormente distrito de Cuiabá. E Cuiabá é a capital do estado de Mato Grosso, no Brasil. E como aspecto de partida para o processo investigativo, nós nos debruçamos sobre a pergunta norteadora: como se deu o processo de implementação e funcionamento das escolas primárias rurais em Várzea Grande entre os anos de 1889 e 1945? A escolha dos períodos que compõem a temporalidade da pesquisa, ela considerou dois acontecimentos que tivemos no cenário nacional e que ficou conhecido pelos historiadores como sendo o primeiro, a Primeira República, ou República Velha, cujo período ele se estendeu de 1889 a 1930, e ele foi marcado pela transição do país, que foi de um regime monárquico para um regime republicano, e pela consolidação do sistema político oligárquico. O segundo período é o conhecido como Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945, quando o país ele foi governado por um único presidente, que era chamado Getúlio Dornelles Vargas, que implementou uma série de reformas em várias áreas, inclusive na área da educação. Em ambos os períodos apresentados, somatizam cerca de 46 anos de história. E para dar conta dos aspectos estabelecidos até o momento, optou-se pela metodologia de cunho historiográfico, que teve como suporte teórico o autor Michel de Certeau, que nos vem com a concepção de operação historiográfica, que suscitou na localização, na seleção, reunião e catalogalização de diversas fontes que se encontram presentes e guardadas em distintos acervos de várias instituições. Como suporte na análise, nós recorremos a um referencial teórico-metodológico que estivesse inserido e em diálogo com alguns conceitos principais, sendo o primeiro deles o de instituições escolares, com os autores como o filósofo Paulo Nozella, a educadora Esther Bufa, o historiador Justino Pereira Magalhães e o filósofo e educador José Luiz Sanfelice. O segundo conceito, o de cultura escolar, com autores como o historiador Dominique Juliá e a historiadora Diana Gonçalves Vidal. E o terceiro, que é para a perspectiva da nova história cultural, nós adotamos como autores Chartier, Frago e Burke. E vale salientar que os autores que até aqui foram citados são alguns dos vários que foram lidos e consultados
e que ofereceram suporte teórico e metodológico à pesquisa estabelecida. A partir dos dados que analisamos, foi possível identificar a criação de 4 instituições escolares que estavam na modalidade rural e que eram voltadas para o ensino primário. E anterior ao período ao qual a pesquisa se debruça, já havia sido criada na região de Várzea Grande uma escola que era voltada para o atendimento de meninos e que foi denominada de Escola do Sexo Masculino. Entretanto, a mesma passou por um processo de mudança e passou a atender meninos e meninas, sendo então mista. E isso só foi mudar a partir de 1908, quando se é criada outra escola na região estudada. Em 16 de outubro de 1908, o então presidente do Estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa, promulga a resolução de número 508, a qual cria a escola denominada de Barca Pêndulo. Além dela, outras 6 escolas foram criadas em diferentes regiões da capital. E 2 anos depois, em 1910, se tem a criação de outras 2 escolas, a do sexo masculino e a do sexo feminino. A escola mista, que já estava em funcionamento, ela passou a ser primeira escola do sexo feminino, atendendo então exclusivamente meninas. E dessa forma, até 1910, Várzea Grande, na sede, tinha 3 escolas e o povoado do Porto Velho, que era ligado a Várzea Grande, uma escola. E esse quadro apresentado, ele sofreu alterações quando em 11 de junho de 1930 foi promulgado o ofício de número 664, que estabelecia que fosse, abre aspas, elevadas as atuais escolas rurais existentes na sede da povoação de Várzea Grande, o 3º distrito da capital, a categoria de escolas urbanas, fecha aspas, alterando a partir desse documento a categoria das escolas, que passaram a ser de isoladas rurais para isoladas urbanas. E com a reforma de 1927, o Estado de Mato Grosso passou a ter um novo regulamento da instrução pública do Estado, e com ele surgiu uma nova modalidade escolar, as escolas reunidas. Então, o Várzea Grande, em 1921, já coloca em prática esse regulamento e reúne as 3 escolas rurais que se enquadram dentro dos critérios que eram estabelecidos no referido regulamento, criando então a nova modalidade ali na região. As escolas que foram reunidas eram uma do sexo masculino, a primeira e segunda escolas do sexo feminino. Sendo assim, fica criado em Várzea Grande, por meio do decreto de número 305, de 30 de janeiro de 1931, a primeira Escolas Reunidas, que foi denominada de Pedro Gradés, alterando o quadro de escolas isoladas na região, que passaram de 4 para 1, tendo em vista que a união das outras 3 escolas fizeram com que fosse implementado uma nova modalidade escolar, a partir do que normatizava o regulamento de 1927. Em suma, os resultados parciais que foram obtidos evidenciam que a criação das instituições escolares na modalidade isolada rural permitiu o acesso à educação para a população local, mas sua solidificação enfrentou percalços, sobretudo os estruturais, e o processo de urbanização ao qual Várzea Grande foi submetida conduziu, juntamente com a implementação de um novo regulamento em 1927, fazendo assim com que fosse implementado uma nova modalidade escolar. No entanto, a maioria das instituições responsáveis pelo ensino no povoado ainda eram rurais, que deixaram de ser para serem urbanas, sendo o que há apresentado até o momento. Agradeço a atenção e deixo o meu e-mail para contato na descrição do vídeo. Muito obrigado.